Salve, salve, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um fim de semana, aqui junto com o Portal Paz e com o Robson e comigo representando a família Portal Paz. Hoje é o dia em que nos dedicamos ao estudo da mediunidade e nós estamos vendo exatamente o processo do desenvolvimento da mediunidade através da psicografia, né, da escrita. E é muito interessante porque é uma dúvida recorrente a todo mundo dos processos de desenvolvimento, de como fazer, de como não fazer, se pode estudar em casa, se pode treinar em casa, se tem que ser só na casa. Tem sempre muitas perguntas surgindo. E aí, nesse ponto, é muito bacana porque a gente está indo na percepção e no estudo que Kardec fez no momento da codificação. E aí, trazendo as nossas experiências também. Então, acho que está sendo um trabalho bacana e espero que vocês gostem. É isso aí, Jordelei. Sempre tem essa parte teórica que é muito importante da gente ter esse fundamento, né? Senão a gente não sabe onde a gente está pisando. Mas agora no Portal Paz a gente está com um laboratório bastante grande, né? Porque a reunião de terça-feira realmente está se transformando em uma prática. E então convido as pessoas que têm um interesse mais profundo a isso a entrar no Telegram, no nosso grupo do Telegram, coordenado pelo Fábio Martins, pelo Marcos, né? E pelo Reinaldo, que está ajudando lá também, o Thiago também ajuda lá, para poder talvez ingressar no estudo de sexta-feira, né? Que é uma introdução e tem um bate-papo, tem uma parte teórica, tem apresentações interessantes. Essa semana tem uma apresentação do Renato sobre hereses, sobre outras coisas, e aí nós vamos caminhando juntos, né? Então sempre tem essa mãos dadas com a parte prática também. E aqui na parte teórica nós estamos estudando então o livro dos médiuns. Capítulo 17 tem título de Formação dos Médiuns, e o subtítulo que nós estamos estudando é Desenvolvimento dos Médiuns. Ele está falando especificamente da psicografia. Nós estamos no item número 211. Então, ele está falando de vários aspectos sobre o desenvolvimento dos médiuns. Vamos ver o que ele vai falar para a gente no 211. A maior dificuldade para os médiuns iniciantes é ter de fazer contato com espíritos inferiores, e ainda bem quando estes são apenas espíritos levianos. Toda a sua atenção deve ser para não se deixar dominar, porque, uma vez fixados, nem sempre é fácil se desembaraçar deles. É uma questão tão fundamental, especificamente no início, que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. A primeira condição consiste no médium se colocar com uma fé sincera, sob a proteção de Deus, e pedir assistência ao seu anjo guardião, que é sempre bom, enquanto os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou as más qualidades do médium, podem ser levianos ou até mesmo maus. A segunda condição do médium é se dedicar com um cuidado escrupuloso a reconhecer, por todos os indícios obtidos pela experiência, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, e dos quais é sempre prudente desconfiar. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo prévio da teoria é indispensável para evitar os inconvenientes inevitáveis da falta de experiência. Sobre esse assunto, instruções muito desenvolvidas podem ser encontradas nos capítulos da Obsessão e Identidade dos Espíritos. Nós nos limitaremos a dizer aqui que, além da linguagem, pode-se considerar provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita bizarra, entrecortada, de intenção truncada, de dimensão exagerada, ou que possua formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de anormal. Vimos médiuns de tal modo iludidos que mediam a superioridade dos espíritos pela quantidade de palavras, e que davam grande importância a letras moldadas como caracteres de imprensa,
infantilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Sei lá que leu o 12, tá bem? Não, tá ótimo, tá ótimo. É muito interessante esse ponto, porque nós sempre, tudo que a gente faz, a gente se lança com muita ansiedade, com muita sede ao pote. Então, quando começa as primeiras manifestações espirituais ao nosso redor, também é normal que a gente se lance com esta sagacidade pelo conhecimento, pelo despertar. Veja que, não sei como foi com vocês, isso é um relato bem pessoal, mas quando eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, ouvi aquela palestra e eu fiquei, nossa, o que é isso? Eu comecei a ler incansavelmente. Eu tinha sede por saber. Eu queria, nossa, o que é isso? Eu quero saber. E um livro era mais interessante que o outro, daí eu já ia para outro, já ia para outro, já ia para outro. E assim eu adquiri gosto pela leitura, pela ansiedade de conhecer aquilo que eu tinha visto naquela tarde, daquele sábado. E aí vem uma outra parte que também faz parte da ansiedade. A gente quer convencer todo mundo ao nosso redor que esse é o melhor caminho. Veja que eu estou pegando a nossa ação em relação aos novos conhecimentos. Então, quando a gente tem algo novo, a gente quer, de uma forma ansiosa, se aprofundar ou passar adiante. E a mediunidade é aonde mais precisamos controlar e conter a ansiedade, porque ela é uma porta de entrada ao invisível, dos quais não temos experiência, e aqueles que estão lá são muito experientes. E nós sabemos que todo o processo de desenvolvimento é acompanhado pelos bons espíritos. É acompanhado, mas é desenvolvido por aqueles não tão evoluídos, porque ainda estamos nas fases de treino. Então, por exemplo, as visões de momento turvas e às vezes esclarecidas, essa sim se torna mais fácil de ver. Agora, a clareaudiência, que não tem evidência, né, só clareaudiência, vai necessitar de tanto cuidado quanto uma psicografia. Por quê? Escutaremos as vozes que falarão dentro de nós, ou às vezes, raramente externa, mas geralmente a voz interna, que falará, que discursará por minutos longos. Aí cabe a nós analisar a coerência daquilo que é falado. Se aquela coerência vem para elevar o nosso ego, né, para nos fazer sentir cada vez melhor, ou realmente está nos traçando um traçado de equilíbrio que muitas vezes nos chama a atenção e nos puxa a orelha. Idem para a psicografia. Né? Veja que ainda tem médiuns que buscam exatamente isso que Kardec descreveu até hoje. Não, eu recebi 4 páginas. É um espírito que tem muito a dizer. Então a gente considera, nossa, o médium está ali já recebendo mensagens longas. E daqui um pouco é tão cheio de blá 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 que em vários momentos da mensagem ele muda de assunto radicalmente, assim, porque ele só está disposto a escrever. E não existe coerência do processo de construção de textos, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Veja que mesmo numa psicografia nós temos essa estrutura que nós aprendemos na escola. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E isso é uma coerência muito firme. Por quê? Porque a ciência, ela não é, o conhecimento humano, ele não é desconsiderado pela espiritualidade. Ele é treinado e trazido pela espiritualidade para o nosso adiantamento. Aí, caligrafias bonitas, rabiscos, né? Porque, não, mas é que muito... Isso eu já vi médios, por isso que eu estou falando. Não, mas as minhas psicografias têm que prestar muita atenção, porque é quase como letras de médico, ineligíveis, né? Que não as do Robson. O Robson, como médico, escreve assim, que é muito fácil de entender. Mas tem muitos que parece assinaturas e assinaturas.
E há muitos médios que escrevem dessa forma, sendo que nem o médio depois consegue entender o que escreveu. Então, com certeza, existe dois equívocos nessa comunicação. Primeiro, ou o espírito realmente está querendo se passar por quem não é, e aí ele mente as palavras porque ele tem medo de ser descoberto, aí finge uma caligrafia que é inelegível, ou o médium que tem a vontade de escrever muito diferente do que é a caligrafia dele, para também comprovar o seu desenvolvimento mediúnico. Então tem esses dois inconvenientes, mas de qualquer forma nós estamos vendo dois desenvolvimentos paralelos. A do médium, tendo que se controlar, sabendo que ele não pode interferir, que ele tem que ser apenas um instrumento. E se como instrumento tu recebeu a mensagem intuitiva e escreve, é com a tua caligrafia. Se você perde um pouco o senso do equilíbrio e tudo, e você escreve, e você não tem controle mais sobre a sua mão, então, ali nesse ponto, não é a sua caligrafia. Já aí você está aberto à segunda parte, que aí vai precisar aprender a ver como está sendo essa caligrafia, como está sendo essa mensagem, como está sendo essa informação. E a última é quando se perde por completo a consciência total e se escreve. Mas depois cabe a função exata de analisar vírgula após vírgula desta mensagem. Por quê? Se nós pegarmos, por exemplo, uma mensagem de Jesus, Jesus ele caminhou, peregrinou, é muito usado esse termo, né, nas mensagens de Jesus, peregrinou por inúmeras localidades. Então nós recebemos uma carta psicografada que é assinada por Jesus. E Jesus bota lá uma mensagem linda, muito linda, mas daqui a um pouco ele diz assim: e na nossa marcha como o exército da salvação, nós levamos. Bem, só essa marcha do exército da salvação tem duas inverdades. Porque Jesus nunca falou em marcha e Jesus nunca falou em exército, porque ele era contra a revolta. Ele lutou contra a revolta e ele nunca marchou a movimento nenhum. Ou seja, são duas frases que não alteram o conteúdo da mensagem, mas que desmascara não ser Jesus. Eu acho que, bom, como a gente tem o privilégio de estar gravando e ao mesmo tempo falando de desenvolvimento de psicografia, né? E também dando depoimento das nossas jornadas, né? Eu achava que eu não sentia, nem via nada e nem poderia escrever nada, mas muito porque eu não queria que acontecesse. Acho que tem uma coisa um pouco assim, né? E quando eu comecei a fazer o evangelho sozinho, eu tinha que falar em voz alta e eu tinha que interpretar, e tinha dia que não vinha nenhuma inspiração, assim, o que eu vou falar sobre esse assunto, né? Eu estou falando só para mim mesmo. E começou a vir, porque eu comecei a pedir, falei assim, nossa, não, me ajuda a ter uma ideia sobre esse assunto aqui, porque esse eu não sei. E começou a vir as ideias, né? E começou a vir essas mensagens que estão lá no Jordelei dos Santos, no canal Jordelei dos Santos, nosso vizinho. E no Evangelho, agora eu estou no Evangelho 244, daqui a pouco completa um ano. Mas a gente está com essas mensagens e de um tempo para cá estava dando vontade de escrever e eu comecei com o lápis, mas no segundo dia de lápis eles falaram assim, não vai para o computador. E como eu sei datilografar, é uma coisa que é fácil, porque eu não preciso olhar para as teclas, eu posso só ficar mais inconsciente. E eu acho também que aí eu fico menos crítico para o que está acontecendo, porque é como se eu estou escrevendo automático e tá aparecendo na tela, mas podia ser só, né, alguém que está ditando, uma coisa assim. E eu não sei assim, né, até que ponto realmente é duas vozes ou duas pessoas, mas de um tempo para cá tem aparecido como se fosse mesmo uma pessoa que questiona e pergunta e uma pessoa que responde. E a primeira pessoa com uma energia muito densa, né? Porque as questões sempre são muito assim. Deus não é justo, Deus me abandonou aqui, ou Deus devia ter feito um mundo diferente. E uma segunda voz que responde a esses questionamentos, né? E eu não sei se é bem sobre isso que Kardec está falando nesse número 211, mas em parte eu entendi que é, né?
sobre o início ser difícil entrar em contato com esses espíritos mais densos, né? E que, tanto para não ser enganado, mas também porque o sentimento que ele transmite é tão difícil de lidar, e você sente o que ele está sentindo, né? E mesmo quando os mentores ajudam você a bloquear em parte esses sentimentos, tem hora que é duro fazer isso, né? Não é uma coisa simples. Como que você fez, Jordelei, para poder lidar com esse tipo de energia quando você recebe, né, espíritos que precisam de ajuda? O processo da psicofonia foi muito natural para mim, né? Mesmo eu não tendo, e talvez tenha sido natural por eu não estar vendo outras pessoas fazer. Porque tem um pouco também de quem está ao nosso redor a gente querer imitar, né? E eu não tinha isso. Lá no Lar de Juliano, naquela época, só tinha eu. E só eu comecei da pasividade. Então eu tive o privilégio de não ter exemplos. E isso me trouxe um grande conforto, principalmente nas comunicações de espíritos sofredores. Claro que a comunicação dos mentores eu tinha o exemplo, né? Eu sabia como que um médium se comportava nisso, porque eu tinha um exemplo. Agora, no trabalho das comunicações densas, não tinha. Eu tive que aprender. E para aprender, eu tive que me entregar. Eu tinha muito receio, eu tinha medo, porque e daqui um pouco não conseguem tirar esse espírito daqui. Daqui um pouco não vão saber conduzir esse espírito, porque eu estou começando, então eles também estão. Né? As pessoas que estão aqui também estão. Mas aí tinha uma médium que tinha mais conhecimento, assim, principalmente de outras casas espíritas. E ela começou a conduzir as orientações. E eu comecei a perceber que para mim eu só precisava confiar nos espíritos que me protegiam. Então, por exemplo, eu estava no Lar de Juliano, eu confiava nos espíritos que completam, que Bom, contemplam, sei lá, o Lar de Juliano. que E aí, protegem ou conduzem, protege. né? Exatamente, era essa a palavra. Então, eu confiava neles, eu sabia que eles iam trazer alguém que já estava encaminhado, ou seja, encaminhado num processo bem adiantado de aceitar a orientação, e que eles me protegeriam porque eu estava em desenvolvimento. Só que aí eu controlava muito minha alimentação, eu controlava muito o meu estado mental do dia, eu evitava conflitos, ou seja, eu tomava um zelo, um processo muito grande de cuidados. Até hoje, e o Robson é testemunha disso, eu não me alimento antes de uma live. Eu faço a live de estômago vazio. Por quê? Para não ter interferência alguma. Esse cuidado até hoje eu tenho. E mesmo assim, às vezes, dá uma produção gástrica, né? Mesmo não comendo nada. Às vezes dá um processo gástrico, pelo excesso de energia. Então eu sempre tomei muitos cuidados. Mas o que tinha sempre na minha mente é: eu sou um ser a serviço da luz. Né? Eu estou trabalhando com Jesus. A minha mediunidade é com Jesus. Então, quando o Espírito chegava, eu tentava envolvê-lo com amor. Independente de qualquer coisa, eu preciso amá-lo e respeitá-lo. Né? E então isso me protegia espiritualmente. E o Espírito acabava não fundindo por completo no acoplamento, né? Porque existia essa egrégora de amor. Então, para mim, no início foi assim, Robson. Né? Da psicografia que eu comecei muitas vezes, e aí o Oikenaz, no momento, disse que não era hora mais para mim treinar isso. Eu fiz outras inúmeras comunicações, assim, mensagens orientadas, né? Não psicografia de entes queridos. Né? Orientações espirituais, eu psicografei bastante orientações espirituais. E no momento lá da Kiss, eu recebi algumas cartas, mas eu nunca tive coragem de encaminhar
destinatários, né? Eu tenho essas cartas guardadas até hoje, são 2 ou 3, mas nunca entreguei. E por saber que isso é muito delicado, né? Então tá lá, as cartas estão há anos guardadas e tá lá. Tá joia. Obrigado, Jordelei. Vamos encerrar então? Vamos sim. Desejo muita luz, desejo muita paz e que esses momentos de estudos seja realmente transformador na vida de vocês. É as nossas experiências, né? Veja, hoje nós tivemos a oportunidade de deixar um tempo maior para que Robson e eu colocasse as suas experiências. E para quem talvez pela primeira vez vai ver, nossa, psicografia digitada, sim, isso é muito comum de ocorrer, tá? Não é só via lápis. A espiritualidade usa as capacidades dos médiuns. Então, se Robson tendo a capacidade da datilografia, né, da escrita direta, ele pode manter o seu foco muito mais concentrado e continuar fazendo o trabalho, facilitando a edição e facilitando o entendimento do que foi escrito, né? Veja, a espiritualidade sempre vai usar isso. Então, muita luz, muita paz e um sábado especial para vocês. Tchau, tchau.